Doutor Stefano Cossenza, muito bom dia, tudo bem? Tudo jóia, Carol. E você? Tudo certo por aqui também. Doutor, hoje vamos falar de um assunto super importante, que inclusive é uma das campanhas do mês de julho, que é a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E aqui conosco, doutor Fábio Ubrich. Tudo bem, doutor? Tudo Seja bem. bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós que Ô, agradecemos. Carol, a gente importou o Dr. Fábio de Foz do Iguaçu para vir aqui. Ah, é? Nós Estamos nós chiques. temos uma pessoa quase que internacional aqui já. Quase, é verdade. Ô, doutor, um pouco antes de falar, ele tá gostando da cidade? A cidade é excelente. Sim, eu já conhecia muitos anos atrás, mas a cidade mudou muito, cresceu demais. Está impressionante o Veio tamanho para da trabalhar, cidade. doutor? Vim para trabalhar, Ah, exato. legal. Aqui é um polo, né? É um polo, sim, sem dúvida. E medicina também, né? Sim. Medicina, comparado a muitas cidades do interior, aí a medicina aqui é muito boa. É verdade. Ô, doutor, e vamos falar um pouco dessa questão do câncer de boca, garganta, laringe. Quais são os primeiros sintomas assim que a população tem que entender, ver para já procurar um especialista? Infelizmente a gente ainda atende muita gente com estágio avançado da doença e assim o câncer que mais incide na cabeça e pescoço na população é o câncer de boca. E a boca é um lugar fácil de ser autoexaminado pelo paciente. Então, normalmente os sintomas são uma ferida na boca que não está cicatrizando por mais de 2, 3 semanas, uma rouquidão persistente, também acima de 2, 3 semanas deve ser investigado pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou pelo otorrino, né? A boca, também o dentista entra muito nessa parte de prevenção e diagnóstico das lesões de boca. Nódulos no pescoço que aparecem, que não somem depois de um determinado tempo, de 2, 3 semanas. Dificuldade para engolir, né? Que os pacientes às vezes têm nos cânceres de garganta. Então esses são os sintomas basicamente que a gente nota que as pessoas procuram um atendimento. Ô, doutor, e por que todos esses que o Stefano citou, da boca, laringe, enfim, se enquadram no mesmo pacote, vamos dizer assim, no câncer de cabeça e pescoço? É que, na realidade, a gente trata tumores de todas essas áreas, né? Cada tumor em cada lugar diferente, na boca, na garganta, nas cordas vocais, na pele, do pescoço, na tireoide, tem jeitos e comportamentos diferentes. Uns piores, outros melhores. Então, às vezes um diagnóstico de um câncer nessa região assusta bastante os pacientes, né? Mas a gente tem que saber que o diagnóstico precoce, quanto mais cedo você pega uma lesão dessas, a chance de o paciente ficar curado é maior. Entendi. Então, mas cada lugar tem um comportamento diferente. Por exemplo, a gente vê muita doença de tireoide, nódulos de tireoide, e principalmente em mulheres. Então, isso traz uma grande preocupação nas mulheres. Mas, assim, a gente sabe que a grande maioria dos nódulos que são câncer, que são a minoria, na realidade, vão evoluir bem no tratamento. Entendi. E é mito ou é verdade questões de álcool, cigarros, o tabagismo? Ele aumenta realmente a chance de uma evolução negativa, até do desenvolvimento dessas doenças? Sim, sim. O álcool e o cigarro são os maiores vilões em câncer de cabeça e pescoço, né? E quando eles estão associados, o efeito sinérgico deles é maior, então aumenta muito mais o risco. Então o álcool e o fumo são os grandes vilões para o câncer nesses lugares, né? Boca, laringe, cordas vocais, né? E na garganta. E, e qual que é a forma que a gente vê mais de prevenir esse? Então, a prevenção basicamente é você evitar o consumo do álcool e do fumo, né? O que a gente está vendo agora, mais recentemente, nos Estados Unidos, isso já é mais incidente do que no Brasil. A gente vê que a grande maioria dos nossos pacientes ainda fumam e bebem, mas o que está acontecendo agora são os tumores na garganta causados pelo papiloma vírus, o HPV. Então é um perfil diferente do paciente que fuma e bebe. O paciente que fuma e bebe é um paciente mais idoso, às vezes um nível socioeconômico menor. E o paciente que tem o câncer pelo HPV normalmente não fuma, não bebe, é mais jovem e tem um nível, às vezes, socioeconômico um pouco maior do que o paciente que fuma e bebe, né? E temos vacina para o HPV, né? E temos a vacina, essa é a grande prevenção, temos vacina para o HPV.
Inclusive, os pacientes que têm câncer decorrentes do HPV, a gente recomenda vacinar para melhorar a imunidade. E é claro, hoje em dia tem vários tipos de cânceres que são causados pelo HPV. O colo de útero é o principal. Sim. E ainda é grande incidência na população do Brasil. Então, acho que se vacinar contra o HPV é fundamental na população. E tem alguns países até que já estão erradicando praticamente o câncer de colo de útero, né? E a gente sabe que o câncer na garganta, na orofaringe, é causado pelo HPV. Que coisa, né? O HPV, que todo mundo imaginava muito mais o câncer de colo do útero, indo pro... Sim, vários outros tipos de câncer, né, que estão relacionados ao HPV. E a questão da tireoide, quais os sintomas assim que uma pessoa ela tem para ver a questão? Tô com um hipertiroidismo, né? Ou um câncer mesmo de tireoide. Quais são os principais sintomas? O principal sintoma normalmente é o aparecimento de um nódulo no pescoço, né? Nessa região anterior do pescoço. Mas a gente tem pego, hoje em dia, muitos pacientes, principalmente mulheres, que praticamente 40%, até 50% das mulheres vão ter nódulo da tireoide. Só que desses nódulos, a minoria é câncer. Então a gente precisa direcionar a investigação para essa população. A gente vê que com os check-ups que as mulheres fazem, principalmente com os ginecologistas, que é pedido muito ultrassom da tireoide. E esse ultrassom é o melhor exame para detectar o nódulo da tireoide. Então a gente tem pego muitos tumores, às vezes, numa fase inicial, por causa desses check-ups realizados normalmente pelo ginecologista ou pelo clínico. Então, às vezes a gente pega a doença que às vezes nem está causando sintoma na mulher. É um nódulo pequeno, às vezes, e a nossa função é direcionar para qual paciente vai precisar realmente de algum tratamento, né? Que é a minoria, né? E geralmente é retirada de tireoide. As pessoas têm muito medo, né, de retirar a tireoide por conta da reposição hormonal que tem que fazer. Exatamente. Hoje em dia a gente tem feito cirurgias menores, né? Por exemplo, tumores muito pequenos, abaixo de 1 centímetro, que não tem nenhum fator que corra o risco de voltar ao câncer. Às vezes a gente tem tirado só uma parte da tireoide, só metade da tireoide, né? Feito uma tireoidectomia parcial. Porque a tireoidectomia total traz todos os seus problemas e complicações, né? Alteração na voz, ter que fazer a reposição do hormônio da tireoide para o resto da vida. A gente está sempre minimizando essas complicações com os recursos que a gente tem. Mas é um problema sério a reposição hormonal, fazer o controle certo da função que a tireoide tinha no organismo da pessoa. Ô, doutor, você citou sobre o diagnóstico precoce, de como ele é importante. Eu queria até que o senhor falasse mais sobre isso, porque em todos os tipos de câncer, quando se descobre cedo a doença, a chance de cura é bem maior, né? Sem dúvida. Qualquer tipo de câncer que a gente descubra no começo, a chance de ficar curado é menor. Não só curado, a sequela do tratamento, né? Em cabeça e pescoço, quando os tumores são avançados, a gente tem várias sequelas do tratamento. São cirurgias maiores, com tempo de internação maior. A gente tem que associar outros tratamentos para o paciente tentar ficar curado, que é a radioterapia e a quimioterapia. E toda essa soma de tratamentos, além de impactar na qualidade de vida da pessoa, a pessoa voltar a trabalhar, conviver, comer, falar, a gente sabe que isso é mais difícil do que você pegar uma doença no estágio bem inicial. E hoje aqui em Rio Preto, nós temos tratamentos para essas cirurgias, como que para esses cânceres, né, através de cirúrgicos? Temos todos os recursos que a gente precisa para tratar. Porque não depende só do cirurgião, depende também de outros médicos, o oncologista clínico que faz quimioterapia, o radioterapeuta. A gente associa os tratamentos para conseguir que o paciente fique curado. E a gente tem todos esses recursos aqui na cidade para poder fazer isso. Além do que, a gente tem que pensar também na reabilitação. Depende de fonoaudiólogo, para o paciente voltar a deglutir, voltar a engolir, voltar a falar.
fisioterapeuta depois de algumas cirurgias para melhorar inchaço no pescoço, mobilização do ombro. Então a gente depende de vários profissionais, dentistas também na reabilitação, na prevenção de complicações da radioterapia. Então não depende só dos médicos, depende de uma equipe multidisciplinar para poder chegar à cura do paciente e reabilitar, voltar o paciente para a vida normal, né? Uhum. E quais que você vê assim no teu dia a dia? Qual o maior desafio quando um paciente recebe esse diagnóstico tardiamente? Como que ele fica? Como que é a situação? Quando a gente pega um diagnóstico avançado, normalmente o que a gente faz? Discute entre todas as especialidades e até com os outros profissionais. Para quê? A gente quer unir todos os recursos para poder dar o melhor para aquele paciente. Nem sempre o melhor é o mais fácil, né? É o que exige mais recurso, é o que exige mais tempo de internação, o paciente precisa ir para a UTI. Só que a gente quer fazer aquilo melhor para ele. Então depende de várias outras coisas. Você fazer uma reconstrução melhor, quer dizer, você reconstruir um órgão como a língua, como a mandíbula, como o osso, é complexo. Às vezes precisa de procedimentos extremamente sofisticados, como a microcirurgia feita por cirurgião plástico, para a gente conseguir reabilitar. Então o desafio é bastante grande. São cirurgias que dependem de horas de cirurgia, reabilitação demorada, em UTI, pós-operatório mais complicado. Então o desafio é bastante grande. E depende de vários outros profissionais para a gente conseguir o melhor para esse paciente. E você pega um paciente, já é tabagista, vai fazer uma cirurgia complexa dessa, já tem um problema gigantesco de cicatrização, vascularização. Isso dificulta muito mais, né? Dificulta, sim. Normalmente são pacientes que às vezes até nem param de fumar, a grande maioria até para, mas já tem sequelas do fumo, né? Em vasos, veias, artérias. São pacientes de mais idade, então a recuperação fica mais difícil, né? Fica bem mais difícil. Tem problemas pulmonares decorrentes do cigarro também, então a recuperação para uma cirurgia grande dessa fica sempre mais difícil. Uhum. E uma coisa assim que eu tenho observado muito, né? É que as pessoas elas não têm ciência do que o tabagismo pode fazer no futuro. Então eu acho, qualquer coisa é só um problema respiratório, mas não, o tabagismo ele prejudica a pessoa em tudo. Até numa cicatrização de cirurgia plástica, isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, são coisas pequenas que a questão do tabagismo dificulta. E depois, na hora que chega numa situação tão delicada dessa, a pessoa já está totalmente debilitada e sem saber, e tudo isso por conta de um cigarro. Do cigarro, exatamente. E agora a gente tem um problema maior ainda, que são esses vapors, os cigarros eletrônicos. E a gente vê o uso disso em adolescentes. A gente sabe que a carga de nicotina que tem esses vapors vão causar problema. Agora que estão começando a sair trabalhos mostrando o risco de câncer de cabeça e pescoço em relação a esses cigarros eletrônicos. Fora que a pessoa está inalando uma pilha ali, né? Exatamente. E a carga de substâncias tóxicas que tem no cigarro eletrônico é maior até do que no cigarro de papel. Uhum. E a gente está vendo que quem está consumindo isso é cada vez mais jovens, Sim. né? E a pessoa, geralmente quando ela usa o cigarro eletrônico, ela nem fala que ela usa o cigarro, né? Normalmente sim. A gente pega isso no decorrer da consulta, da convivência com a pessoa, mas normalmente as pessoas não dizem que fumam o cigarro eletrônico, o vapor. É uma coisa muito engraçada no sentido de, o fumante de tabaco convencional, eu sou fumante. Agora, esse que fuma quase todo dia o cigarro eletrônico, ele acha que ele não é viciado, que não é nada, porque aquilo não é um cigarro, né? Não tem cheiro, não tem... Então, ele realmente acha que aquilo não é tóxico, né? Exato. E como que você faz? Você falou da questão da reabilitação, né? Porque quando um paciente ele vai para uma quimioterapia, a cicatrização dele fica muito, muito pior, né? E aí até a questão odontológica piora muito, né? A questão se tiver que fazer algum implante, os dentes ficam todos piores. Como que é importante, né, que esse paciente ele venha cada vez antes e
E o dentista, na parte preventiva, ele vira um aliado, como o senhor disse no começo, né? E como trazer cada vez mais esse debate para os dentistas, os otorrinos? O que você vê O nisso? dentista é uma peça fundamental, tanto no diagnóstico do câncer de boca, quanto na reabilitação e no tratamento. Então, o dentista entra em várias etapas, desde o atendimento da unidade básica, o dentista vai ter acesso a essas lesões e tem que fazer o diagnóstico. Então, às vezes, a gente vê retardo do diagnóstico por falta de conhecimento técnico. O dentista vai entrar na especialidade, por exemplo, de estomatologia, que é para diagnóstico de lesões da boca, para diferenciar câncer de outras lesões. E vai entrar na reabilitação e até na prevenção, né? Antes de radioterapia, antes de cirurgia, esses pacientes normalmente vêm com muita doença periodontal, então tem que ser feito tratamento dentário antes, extrações dentárias, para evitar as complicações que podem ocorrer do tratamento, seja da cirurgia quanto da radioterapia, principalmente, e da quimioterapia também. E o que você indica para aquele paciente que acha que tudo vai passar sozinho? Procurar ajuda médica, né? Sempre. Seja por um dentista, seja por um cirurgião de cabeça e pescoço, por um otorrinolaringologista também, que faz muito diagnóstico de câncer de corda vocal, de garganta. Acho que sintomas que não passaram dentro de 2, 3 semanas no máximo, tem que procurar uma assistência médica para o paciente poder ser encaminhado por um especialista para um diagnóstico, né? Uma biópsia simples que você pode fazer em qualquer consultório, que é uma retirada de uma pequena amostra de uma lesão, pode dar o diagnóstico rápido. Então, sintomas que persistam por mais de 3 semanas, ferida na boca, dificuldade para engolir, rouquidão, deve ser um nódulo no pescoço, que pode ser às vezes uma metástase de um câncer, tem que ser procurado uma ajuda médica ou pelo dentista, otorrino, cabeça e pescoço, sem dúvida. Maravilha, doutor. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Acho que é muito importante falarmos disso, da prevenção, do diagnóstico precoce para todos os nossos ouvintes. E não venham com aquela história, quem procura acha. Que bom que achou e que achou no início, né? Exatamente. Então, que encontre antes para fazer o tratamento certinho, procurar os profissionais certos e conseguir ter uma boa recuperação. Doutor Fábio, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Obrigado, doutor.